Bom, o capítulo 18 do segundo livro dos Reis trata sobre as seguintes histórias: o reinado de Ezequias, rei de Judá, e a ameaça de Senaqueribe a Jerusalém. Então, eu estou num projeto nesse canal que é gravar todos os capítulos da Bíblia, de todos os livros, de Gênesis a Apocalipse, e eu já fiz isso para Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º Reis, e atualmente estou no segundo livro dos Reis, também já fiz isso para Apocalipse. Vamos lá, o reinado de Ezequias, rei de Judá. No terceiro ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, que foi o último rei de Israel, né? Ezequias, filho de Acás, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Abia, filha de Zacarias. Ele fez o que o Senhor reprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. Removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aquela época os israelitas lhe queimavam incenso. Era chamada Neutzá. Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes nem depois dele. Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo, obedeceu aos mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés, e o Senhor estava com ele, era bem sucedido em tudo que fazia. Rebelou-se contra o rei da Síria e deixou de submeter-se a ele. Desde as torres das sentinelas até a cidade fortificada, ele derrotou os filisteus até Gaza e seu território. No quarto ano do reinado do rei Ezequias, o sétimo ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Salmaneser, rei de Assíria, marchou contra Samaria e a cercou. Ao fim de 3 anos, os assírios a tomaram. Assim, a cidade foi conquistada no 6º ano do reinado de Ezequias, no 9º ano do reinado de Oséias, rei de Israel. O rei assírio deportou os israelitas para a Síria e os estabeleceu em Elá, em Gozã do rio Abor e nas cidades dos Medos. Isso aconteceu porque os israelitas não obedeceram ao Senhor, o seu Deus, mas violaram a sua aliança. Tudo que Moisés, o servo do Senhor, tinha ordenado, não ouviram nem lhe obedeceram. No 14º ano do reinado do rei Ezequias, Senaqueribe, rei da Síria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e as conquistou. Então Ezequias, rei de Judá, enviou esta mensagem ao rei da Síria em Laques: cometi um erro, para de atacar-me e eu pagarei tudo que exigires. O rei da Síria cobrou Ezequias, rei de Judá, 10 toneladas e meia de prata e 1.050 quilos de ouro. Assim Ezequias lhe deu toda a prata que se encontrou no templo e na tesouraria do palácio real. Nessa ocasião, Ezequias, rei de Judá, retirou o ouro com que havia coberto as portas e os batentes do templo do Senhor e os deu ao rei da Síria. Então essa foi a primeira história desse capítulo, que tratou sobre o reinado de Ezequias, rei de Judá, e como é que ele conseguiu se livrar de Senaqueribe, o rei da Síria. A ameaça de Senaqueribe a Jerusalém, próxima história desse mesmo capítulo. De Laques, o rei da Síria enviou ao rei Ezequias de Jerusalém seu general, seu oficial principal e seu comandante de campo com um grande exército. Eles subiram a Jerusalém e pararam no aqueduto do açude superior, na entrada ou na estrada que leva ao campo do lavandeiro. Eles chamaram pelo rei e o administrador do palácio, Eliaquim, filho de Ilquias, o secretário Sebna e o arquivista real Joá, filho de Asaf, foram ao seu encontro. O comandante de campo lhe disse: digam isto a Ezequias. Assim diz o grande rei, o rei da Síria, em que você baseia sua confiança? Você pensa que meras palavras já são estratégia e poderio militar? Em quem você está confiando para se rebelar contra mim? Você está confiando no Egito, aquele caniço quebrado que espeta e perfura a mão do homem que nele se apoia. Assim o faraó, rei do Egito, retribui a quem confia nele. Mas se vocês me disserem: estamos confiando no Senhor, o nosso Deus, não é ele aquele cujos santuários e altares Ezequias removeu, dizendo a Judá e Jerusalém: vocês devem adorar diante deste altar em Jerusalém? Aceite, pois, agora o desafio do meu senhor, o rei da Síria. Eu lhe darei 2.000 cavalos, se você tiver cavalheiros para eles. Como você pode derrotar o mais insignificante guerreiro do meu senhor? Você confia no Egito para dar-lhe carros de guerra e cavaleiros? Além disso, será que vinha atacar e destruir este local sem uma palavra da parte do Senhor? O próprio Senhor me disse que marchaste contra este país e o destruísse. Então Eliaquim, filho de Ilquias, Sebna e Joá disseram ao comandante de campo: por favor, fala com teus servos em aramaico, porque entendemos essa língua. Não fale em hebraico, pois assim o povo que está sobre os muros o entenderá. O comandante, porém, respondeu: será que meu senhor enviou-me para dizer estas coisas somente para o seu senhor e para você, e não para os que estão sentados no muro? Que com vocês terão que comer as próprias fezes e beber a própria urina? Então o comandante levantou-se e gritou em hebraico: ouçam a palavra do grande rei, o rei da Síria. Assim diz o rei: não deixem que Ezequias os engane. Ele não poderá livrá-los de minha mão. Não deixem Ezequias convencê-los a confiar no Senhor quando diz: com certeza o Senhor nos livrará. Esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não deem ouvidos a Ezequias, assim diz o rei da Síria. Façam paz comigo e rendam-se. Então cada um de vocês comerá de sua própria videira e de sua própria figueira e beberá água de sua própria cisterna, até que eu venha e os leve para uma terra igual a de vocês, terra de cereais, de vinho, terra de pão e de vinhas, terra de oliveiras e de mel. Escolham a vida e não a morte, e não deem ouvidos a Ezequias, pois
ele os está iludindo quando diz o Senhor nos livrará? Será que o Deus de alguma nação conseguiu livrar sua terra das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Amate e de Arpad? Onde estão os deuses de Sefarvaim, de Evna, de Ivna? Acaso livraram Samaria das minhas mãos? Qual dentre todos os deuses dessas nações conseguiu livrar sua terra do meu poder? Como então o Senhor poderá livrar Jerusalém das minhas mãos? Mas o povo permaneceu calado e nada disse em resposta, pois o rei tinha ordenado não lhes respondam. Então o administrador do palácio, Eliaquim, filho de Ilquias, o secretário Sebna e o arquivista real Joá, filho de Asaf, retornaram com as vestes rasgadas e a Ezequias lhe relataram o que o comandante de campo lhe tinha dito. Bom, então esse foi o capítulo 18 do segundo livro dos reis, e meu projeto nesse canal é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia. E aqui nesse capítulo a história então do reinado de Ezequias, rei de Judá, e a ameaça de Senaqueribe a Jerusalém. Esse mesmo império destruiu o reino do norte e agora também estava em direção ao reino do sul. Vamos continuar então entendendo essa história no próximo vídeo, capítulo 19, sobre a predição da libertação de Jerusalém em relação ao ataque ou ameaça de Senaqueribe, rei da Síria. Fico por aqui. Valeu! Bom, o capítulo 18 do segundo livro dos reis trata sobre as seguintes histórias: o reinado de Ezequias, rei de Judá, e a ameaça de Senaqueribe a Jerusalém. Então eu estou num projeto nesse canal que é gravar todos os capítulos da Bíblia, de todos os livros, de Gênesis a Apocalipse, e eu já fiz isso para Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 Reis, e atualmente estou no segundo livro dos reis, também já fiz isso para Apocalipse. Vamos lá, o reinado de Ezequias, rei de Judá. No terceiro ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, que foi o último rei de Israel, né? Ezequias, filho de Acás, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Abia, filha de Zacarias. Ele fez o que o Senhor reprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. Removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aquela época os israelitas lhe queimavam incenso. Era chamada Neutza. Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes nem depois dele. Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo, obedeceu aos mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés, e o Senhor estava com ele, era bem sucedido em tudo que fazia. Rebelou-se contra o rei da Síria e deixou de submeter-se a ele. Desde as torres das sentinelas até a cidade fortificada, ele derrotou os filisteus até Gaza e seu território. No quarto ano do reinado do rei Ezequias, o sétimo ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Salmaneser, rei de Assíria, marchou contra Samaria e a cercou. Ao fim de 3 anos, os assírios a tomaram, assim a cidade foi conquistada no 6º ano do reinado de Ezequias, no 9º ano do reinado de Oséias, rei de Israel. O rei assírio deportou os israelitas para a Síria e os estabeleceu em Elá, em Gozã do rio Abor e nas cidades dos Medos. Isso aconteceu porque os israelitas não obedeceram ao Senhor, o seu Deus, mas violaram a sua aliança. Tudo que Moisés, o servo do Senhor, tinha ordenado, não ouviram nem lhe obedeceram. No 14º ano do reinado do rei Ezequias, Senaqueribe, rei da Síria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e as conquistou. Então Ezequias, rei de Judá, enviou esta mensagem ao rei da Síria em Laques: cometi um erro, para de atacar-me e eu pagarei tudo o que exigires. O rei da Síria cobrou Ezequias, rei de Judá, 10 toneladas e meia de prata e 1.050 quilos de ouro. Assim Ezequias lhe deu toda a prata que se encontrou no templo e na tesouraria do palácio real. Nessa ocasião, Ezequias, rei de Judá, retirou o ouro com que havia coberto as portas e os batentes do templo do Senhor e os deu ao rei da Síria. Então essa foi a primeira história desse capítulo, que tratou sobre o reinado de Ezequias, rei de Judá, e como é que ele conseguiu se livrar de Senaqueribe, o rei da Síria. A ameaça de Senaqueribe a Jerusalém, próxima história desse mesmo capítulo. De Laques, o rei da Síria enviou ao rei Ezequias em Jerusalém seu general, seu oficial principal e seu comandante de campo com um grande exército. Eles subiram a Jerusalém e pararam no aqueduto do açude superior, na entrada ou na estrada que leva ao campo do lavandeiro. Eles chamaram pelo rei e o administrador do palácio, Eliaquim, filho de Ilquias, o secretário Sebna e o arquivista real Joá, filho de Asaf, foram ao seu encontro. O comandante de campo lhe disse: digam isto a Ezequias. Assim diz o grande rei, o rei da Síria, em que você baseia sua confiança? Você pensa que meras palavras já são estratégia e poderio militar? Em quem você está confiando para se rebelar contra mim? Você está confiando no Egito, aquele caniço quebrado que espeta e perfura a mão do homem que nele se apoia. Assim o faraó, rei do Egito, retribui a quem confia nele. Mas se vocês me disserem: estamos confiando no Senhor, o nosso Deus, não é ele aquele cujos santuários e altares Ezequias removeu, dizendo a Judá e Jerusalém: vocês devem adorar diante deste altar em Jerusalém? Aceite, pois, agora o desafio do meu senhor, o rei da Síria. Eu lhe darei 2.000 cavalos, se você tiver cavalheiros para eles.
Como você pode derrotar o mais insignificante guerreiro do meu senhor? Você confia no Egito para dar-lhe carros de guerra e cavaleiros? Além disso, será que vinha atacar e destruir este local sem uma palavra da parte do Senhor? O próprio Senhor me disse que marchaste contra este país e o destruísse. Então Eliaquim, filho de Ilquias, Sebna e Joá disseram ao comandante de campo: por favor, fala com teus servos em aramaico, porque entendemos essa língua. Não fale em hebraico, pois assim o povo que está sobre os muros o entenderá. O comandante, porém, respondeu: será que meu Senhor enviou-me para dizer estas coisas somente para o seu Senhor e para você, e não para os que estão sentados no muro? Que com vocês terão que comer as próprias fezes e beber a própria urina? Então o comandante levantou-se e gritou em hebraico: ouçam a palavra do grande rei, o rei da Síria. Assim diz o rei: não deixem que Ezequias os engane. Ele não poderá livrá-los de minha mão. Não deixem Ezequias convencê-los a confiar no Senhor quando diz: com certeza o Senhor nos livrará. Esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não deem ouvidos a Ezequias, assim diz o rei da Síria. Façam paz comigo e rendam-se, então cada um de vocês comerá de sua própria videira e de sua própria figueira e beberá água de sua própria cisterna, até que eu venha e os leve para uma terra igual a de vocês, terra de cereais, de vinho, terra de pão e de vinhas, terra de oliveiras e de mel. Escolham a vida e não a morte, e não deem ouvidos a Ezequias, pois ele os está iludindo quando diz: o Senhor nos livrará. Será que o Deus de alguma nação conseguiu livrar sua terra das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Amate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim, de Evna, de Ivna? Acaso livraram Samaria das minhas mãos? Qual dentre todos os deuses dessas nações conseguiu livrar sua terra do meu poder? Como então o Senhor poderá livrar Jerusalém das minhas mãos? Mas o povo permaneceu calado e nada disse em resposta, pois o rei tinha ordenado: não lhes respondam. Então o administrador do palácio, Eliaquim, filho de Ilquias, o secretário Sebna e o arquivista real, Joá, filho de Asaf, retornaram com as vestes rasgadas e a Ezequias lhe relataram o que o comandante de campo lhe tinha dito. Bom, então esse foi o capítulo 18 do segundo livro dos reis, e meu projeto nesse canal é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia. E aqui nesse capítulo a história então do reinado de Ezequias, rei de Judá, e a ameaça de Senaqueribe a Jerusalém. Esse mesmo império destruiu o reino do norte e agora também estava em direção ao reino do sul. Vamos continuar então entendendo essa história no próximo vídeo, capítulo 19, sobre a predição da libertação de Jerusalém em relação ao ataque ou ameaça de Senaqueribe, rei da Síria. Fico por aqui. Valeu! Bom, o capítulo 18 do segundo livro dos reis trata sobre as seguintes histórias: o reinado de Ezequias, rei de Judá, e a ameaça de Senaqueribe a Jerusalém. Então eu estou num projeto nesse canal que é gravar todos os capítulos da Bíblia, de todos os livros, de Gênesis a Apocalipse, e eu já fiz isso para Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º Reis, e atualmente estou no segundo livro dos reis, também já fiz isso para Apocalipse. Vamos lá, o reinado de Ezequias, rei de Judá. No terceiro ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, que foi o último rei de Israel, né? Ezequias, filho de Acás, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Abia, filha de Zacarias. Ele fez o que o Senhor reprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. Removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aquela época os israelitas lhe queimavam incenso. Era chamada Neutza. Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes nem depois dele. Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo, obedeceu aos mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés, e o Senhor estava com ele, era bem sucedido em tudo que fazia. Rebelou-se contra o rei da Síria e deixou de submeter-se a ele. Desde as torres das sentinelas até a cidade fortificada, ele derrotou os filisteus até Gaza e seu território. No quarto ano do reinado do rei Ezequias, o sétimo ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Salmaneser, rei de Assíria, marchou contra Samaria e a cercou. Ao fim de 3 anos, os assírios a tomaram, assim a cidade foi conquistada no 6º ano do reinado de Ezequias, no 9º ano do reinado de Oséias, rei de Israel. O rei assírio deportou os israelitas para a Síria e os estabeleceu em Elá, em Gozã do rio Abor e nas cidades dos Medos. Isso aconteceu porque os israelitas não obedeceram ao Senhor, o seu Deus, mas violaram a sua aliança. Tudo que Moisés, o servo do Senhor, tinha ordenado, não ouviram nem lhe obedeceram. No 14º ano do reinado do rei Ezequias, Senaqueribe, rei da Síria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e as conquistou. Então Ezequias, rei de Judá, enviou esta mensagem ao rei da Síria em Laques: cometi um erro, para de atacar-me e eu pagarei tudo que exigires. O rei da Síria cobrou Ezequias
rei de Judá, 10 toneladas e meia de prata e 1.050 quilos de ouro. Assim, Ezequias lhe deu toda a prata que se encontrou no templo e na tesouraria do palácio real. Nessa ocasião, Ezequias, rei de Judá, retirou o ouro com que havia coberto as portas e os batentes do templo do Senhor e os deu ao rei da Síria. Então, essa foi a primeira história desse capítulo, que tratou sobre o reinado de Ezequias, rei de Judá, e como é que ele conseguiu se livrar de Senaqueribe, o rei da Assíria. A ameaça de Senaqueribe a Jerusalém, próxima à história desse mesmo capítulo. De Laques, o rei da Síria, enviou ao rei Ezequias de Jerusalém seu general, seu oficial principal e seu comandante de campo com um grande exército. Eles subiram a Jerusalém e pararam no aqueduto do açude superior na entrada ou na estrada que leva ao campo do lavandeiro. Eles chamaram pelo rei e o administrador do palácio, Eliaquim, filho de Ilquias, o secretário Sebna e o arquivista real Joá, filho de Asaf, foram ao seu encontro. O comandante de campo lhe disse: digam isto a Ezequias. Assim diz o grande rei, o rei da Síria, em que você baseia sua confiança? Você pensa que meras palavras já são estratégia e poderio militar? Em quem você está confiando para se rebelar contra mim? Você está confiando no Egito, aquele caniço quebrado que espeta e perfura a mão do homem que nele se apoia. Assim o faraó, rei do Egito, retribui a quem confia nele. Mas se vocês me disserem: estamos confiando no Senhor, o nosso Deus, não é ele aquele cujos santuários e altares Ezequias removeu, dizendo a Judá e Jerusalém: vocês devem adorar diante deste altar em Jerusalém? Aceite, pois, agora o desafio do meu senhor, o rei da Síria. Eu lhe darei 2.000 cavalos, se você tiver cavalheiros para eles. Como você pode derrotar o mais insignificante guerreiro do meu senhor? Você confia no Egito para dar-lhe carros de guerra e cavaleiros? Além disso, será que vinha atacar e destruir este local sem uma palavra da parte do Senhor? O próprio Senhor me disse que marchaste contra este país e o destruísse. Então Eliaquim, filho de Ilquias, Sebna e Joá disseram ao comandante de campo: por favor, fala com teus servos em aramaico, porque entendemos essa língua. Não fale em hebraico, pois assim o povo que está sobre os muros o entenderá. O comandante, porém, respondeu: será que meu senhor enviou-me para dizer estas coisas somente para o seu senhor e para você, e não para os que estão sentados no muro? Que com vocês terão que comer as próprias fezes e beber a própria urina? Então o comandante levantou-se e gritou em hebraico: ouçam a palavra do grande rei, o rei da Síria. Assim diz o rei: não deixem que Ezequias os engane. Ele não poderá livrá-los de minha mão. Não deixem Ezequias convencê-los a confiar no Senhor quando diz: com certeza o Senhor nos livrará. Esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não deem ouvidos a Ezequias, assim diz o rei da Síria. Façam paz comigo e rendam-se, então cada um de vocês comerá de sua própria videira e de sua própria figueira e beberá água de sua própria cisterna, até que eu venha e os leve para uma terra igual a de vocês, terra de cereais, de vinho, terra de pão e de vinhas, terra de oliveiras e de mel. Escolham a vida e não a morte, e não deem ouvidos a Ezequias, pois ele os está iludindo quando diz: o Senhor nos livrará. Será que o Deus de alguma nação conseguiu livrar sua terra das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Amate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim, de Evna, de Ivna? Acaso livraram Samaria das minhas mãos? Qual dentre todos os deuses dessas nações conseguiu livrar sua terra do meu poder? Como então o Senhor poderá livrar Jerusalém das minhas mãos? Mas o povo permaneceu calado e nada disse em resposta, pois o rei tinha ordenado: não lhes respondam. Então o administrador do palácio, Eliaquim, filho de Ilquias, o secretário Sebna e o arquivista real Joá, filho de Asaf, retornaram com as vestes rasgadas e a Ezequias lhe relataram o que o comandante de campo lhe tinha dito. Bom, então esse foi o capítulo 18 do segundo livro dos reis, e meu projeto nesse canal é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia. E aqui nesse capítulo a história então do reinado de Ezequias, rei de Judá, e a ameaça de Senaqueribe a Jerusalém. Esse mesmo império destruiu o reino do norte e agora também estava em direção ao reino do sul. Vamos continuar então entendendo essa história no próximo vídeo, capítulo 19, sobre a predição da libertação de Jerusalém em relação ao ataque ou ameaça de Senaqueribe, rei da Síria. Fico por aqui. Valeu! Bom, o capítulo 18 do segundo livro dos reis trata sobre as seguintes histórias: o reinado de Ezequias, rei de Judá, e a ameaça de Senaqueribe a Jerusalém. Então eu estou num projeto nesse canal que é gravar todos os capítulos da Bíblia, de todos os livros, de Gênesis a Apocalipse, e eu já fiz isso para Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º Reis, e atualmente estou no segundo livro dos reis, também já fiz isso para Apocalipse. Vamos lá, o reinado de Ezequias, rei de Judá. No terceiro ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, que foi o último rei de Israel, né? Ezequias, filho de Acás, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Abia, filha de Zacarias. Ele fez o que o Senhor reprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. Removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados.
despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aquela época os israelitas lhe queimavam incenso. Era chamada Neutza. Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes nem depois dele. Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo, obedeceu aos mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés, e o Senhor estava com ele, era bem-sucedido em tudo que fazia, rebelou-se contra o rei da Síria e deixou de submeter-se a ele. Desde as torres das sentinelas até a cidade fortificada, ele derrotou os filisteus até Gaza e seu território. No 4º ano do reinado do rei Ezequias, o 7º ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Salmaneser, rei de Assíria, marchou contra Samaria e a cercou. Ao fim de 3 anos, os assírios a tomaram, assim a cidade foi conquistada no 6º ano do reinado de Ezequias, no 9º ano do reinado de Oséias, rei de Israel. O rei assírio deportou os israelitas para a Síria e os estabeleceu em Elá, em Gozã do rio Abor e nas cidades dos Medos. Isso aconteceu porque os israelitas não obedeceram ao Senhor, o seu Deus, mas violaram a sua aliança. Tudo que Moisés, o servo do Senhor, tinha ordenado, não ouviram nem lhe obedeceram. No 14º ano do reinado do rei Ezequias, Senaqueribe, rei da Síria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e as conquistou. Então Ezequias, rei de Judá, enviou esta mensagem ao rei da Síria em Laques: cometi um erro para de atacar-me e eu pagarei tudo o que exigires. O rei da Síria cobrou Ezequias, rei de Judá, 10,5 toneladas de prata e 1.050 quilos de ouro. Assim, Ezequias lhe deu toda a prata que se encontrou no templo e na tesouraria do palácio real. Nessa ocasião, Ezequias, rei de Judá, retirou o ouro com que havia coberto as portas e os batentes do templo do Senhor e os deu ao rei da Síria. Então, essa foi a primeira história desse capítulo, que tratou sobre o reinado de Ezequias, rei de Judá, e como é que ele conseguiu se livrar de Senaqueribe, o rei da Síria. A ameaça de Senaqueribe a Jerusalém, próxima à história desse mesmo capítulo. De Laques, o rei da Síria enviou ao rei Ezequias em Jerusalém seu general, seu oficial principal e seu comandante de campo com um grande exército. Eles subiram a Jerusalém e pararam no aqueduto do açude superior na entrada ou na estrada que leva ao campo do lavandeiro. Eles chamaram pelo rei e o administrador do palácio, Eliaquim, filho de Ilquias, o secretário Sebna e o arquivista real Joá, filho de Asaf, foram ao seu encontro. O comandante de campo lhe disse: digam isto a Ezequias. Assim diz o grande rei, o rei da Síria, em que você baseia sua confiança? Você pensa que meras palavras já são estratégia e poderio militar? Em quem você está confiando para se rebelar contra mim? Você está confiando no Egito, aquele caniço quebrado que espeta e perfura a mão do homem que nele se apoia. Assim o faraó, rei do Egito, retribui a quem confia nele. Mas se vocês me disserem: estamos confiando no Senhor, o nosso Deus, não é ele aquele cujos santuários e altares Ezequias removeu, dizendo a Judá e Jerusalém: vocês devem adorar diante deste altar em Jerusalém? Aceite, pois, agora o desafio do meu senhor, o rei da Síria. Eu lhe darei 2.000 cavalos, se você tiver cavaleiros para eles. Como você pode derrotar o mais insignificante guerreiro do meu senhor? Você confia no Egito para dar-lhe carros de guerra e cavaleiros? Além disso, será que vinha atacar e destruir este local sem uma palavra da parte do Senhor? O próprio Senhor me disse que marchaste contra este país e o destruísse. Então Eliaquim, filho de Ilquias, Sebna e Joá disseram ao comandante de campo: por favor, fala com teus servos em aramaico, porque entendemos essa língua. Não fale em hebraico, pois assim o povo que está sobre os muros o entenderá. O comandante, porém, respondeu: será que meu senhor enviou-me para dizer estas coisas somente para o seu senhor e para você, e não para os que estão sentados no muro? Que com vocês terão que comer as próprias fezes e beber a própria urina? Então o comandante levantou-se e gritou em hebraico: ouçam a palavra do grande rei, o rei da Síria. Assim diz o rei: não deixem que Ezequias os engane. Ele não poderá livrá-los de minha mão. Não deixem Ezequias convencê-los a confiar no Senhor quando diz: com certeza o Senhor nos livrará. Esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não deem ouvidos a Ezequias, assim diz o rei da Síria. Façam paz comigo e rendam-se. Então cada um de vocês comerá de sua própria videira e de sua própria figueira e beberá água de sua própria cisterna, até que eu venha e os leve para uma terra igual a de vocês, terra de cereais, de vinho, terra de pão e de vinhas, terra de oliveiras e de mel. Escolham a vida e não a morte, e não deem ouvidos a Ezequias, pois ele os está iludindo quando diz: o Senhor nos livrará. Será que o Deus de alguma nação conseguiu livrar sua terra das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Amat e de Arpad? Onde estão os deuses de Sefarvaim, de Evna e de Ivna? Acaso livraram Samaria das minhas mãos? Qual dentre todos os deuses dessas nações conseguiu livrar sua terra do meu poder? Como então o Senhor poderá livrar Jerusalém das minhas mãos? Mas o povo permaneceu calado e nada disse em resposta, pois o rei tinha ordenado: não lhes respondam. Então o administrador do palácio, Eliaquim, filho de Ilquias, o secretário Sebna e o arquivista real Joá, filho de Asaf, retornaram com as vestes rasgadas e a Ezequias lhe relataram o que o comandante de campo lhe tinha dito. Bom, então esse foi o capítulo
18 do segundo livro dos Reis, e meu projeto nesse canal é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia. E aqui nesse capítulo a história então do reinado de Ezequias, rei de Judá, e a ameaça de Senaqueribe a Jerusalém. Esse mesmo império destruiu o reino do norte e agora também estava em direção ao reino do sul. Vamos continuar então entendendo essa história no próximo vídeo, capítulo 19, sobre a predição da libertação de Jerusalém em relação ao ataque ou ameaça de Senaqueribe, rei da Síria. Fico por aqui, valeu! Bom, o capítulo 18 do segundo livro dos Reis trata sobre as seguintes histórias: o reinado de Ezequias, rei de Judá, e a ameaça de Senaqueribe a Jerusalém. Então eu estou num projeto nesse canal que é gravar todos os capítulos da Bíblia, de todos os livros, de Gênesis a Apocalipse, e eu já fiz isso para Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º Reis, e atualmente estou no segundo livro dos Reis, também já fiz isso para Apocalipse. Vamos lá, o reinado de Ezequias, rei de Judá. No terceiro ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, que foi o último rei de Israel, né? Ezequias, filho de Acás, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Abia, filha de Zacarias. Ele fez o que o Senhor reprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. Removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aquela época os israelitas lhe queimavam incenso. Era chamada Neutza. Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes nem depois dele. Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo, obedeceu aos mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés, e o Senhor estava com ele, era bem sucedido em tudo que fazia. Rebelou-se contra o rei da Síria e deixou de submeter-se a ele. Desde as torres das sentinelas até a cidade fortificada, ele derrotou os filisteus até Gaza e seu território. No quarto ano do reinado do rei Ezequias, o sétimo ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Salmaneser, rei de Assíria, marchou contra Samaria e a cercou. Ao fim de 3 anos, os assírios a tomaram, assim a cidade foi conquistada no 6º ano do reinado de Ezequias, no 9º ano do reinado de Oséias, rei de Israel. O rei assírio deportou os israelitas para a Síria e os estabeleceu em Elá, em Gozã do rio Abor e nas cidades dos Medos. Isso aconteceu porque os israelitas não obedeceram ao Senhor, o seu Deus, mas violaram a sua aliança. Tudo que Moisés, o servo do Senhor, tinha ordenado, não ouviram nem lhe obedeceram. No 14º ano do reinado do rei Ezequias, Senaqueribe, rei da Síria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e as conquistou. Então Ezequias, rei de Judá, enviou esta mensagem ao rei da Síria em Laques: cometi um erro, para de atacar-me e eu pagarei tudo o que exigires. O rei da Síria cobrou Ezequias, rei de Judá, 10,5 toneladas de prata e 1.050 quilos de ouro. Assim Ezequias lhe deu toda a prata que se encontrou no templo e na tesouraria do palácio real. Nessa ocasião, Ezequias, rei de Judá, retirou o ouro com que havia coberto as portas e os batentes do templo do Senhor e os deu ao rei da Síria. Então essa foi a primeira história desse capítulo, que tratou sobre o reinado de Ezequias, rei de Judá, e como é que ele conseguiu se livrar de Senaqueribe, o rei da Síria. A ameaça de Senaqueribe a Jerusalém, próxima história desse mesmo capítulo. De Laques, o rei da Síria enviou ao rei Ezequias de Jerusalém seu general, seu oficial principal e seu comandante de campo com um grande exército. Eles subiram a Jerusalém e pararam no aqueduto do açude superior, na entrada ou na estrada que leva ao campo do lavandeiro. Eles chamaram pelo rei e o administrador do palácio, Eliaquim, filho de Ilquias, o secretário Sebna e o arquivista real Joá, filho de Asaf, foram ao seu encontro. O comandante de campo lhe disse: digam isto a Ezequias. Assim diz o grande rei, o rei da Síria, em que você baseia sua confiança? Você pensa que meras palavras já são estratégia e poderio militar? Em quem você está confiando para se rebelar contra mim? Você está confiando no Egito, aquele caniço quebrado que espeta e perfura a mão do homem que nele se apoia. Assim o faraó, rei do Egito, retribui a quem confia nele. Mas se vocês me disserem: estamos confiando no Senhor, o nosso Deus, não é ele aquele cujos santuários e altares Ezequias removeu, dizendo a Judá e Jerusalém: vocês devem adorar diante deste altar em Jerusalém? Aceite, pois, agora o desafio do meu senhor, o rei da Síria. Eu lhe darei 2.000 cavalos, se você tiver cavalheiros para eles. Como você pode derrotar o mais insignificante guerreiro do meu senhor? Você confia no Egito para dar-lhe carros de guerra e cavaleiros? Além disso, será que vinha atacar e destruir este local sem uma palavra da parte do Senhor? O próprio Senhor me disse que marchaste contra este país e o destruísse. Então Eliaquim, filho de Ilquias, Sebna e Joá disseram ao comandante de campo: por favor, fala com teus servos em aramaico, porque entendemos essa língua. Não fale em hebraico, pois assim o povo que está sobre os muros o entenderá. O comandante, porém, respondeu: será que meu Senhor enviou-me para dizer estas coisas somente para o seu Senhor e para você, e não para os que estão sentados no muro? Que com vocês terão que comer as próprias fezes e beber a própria urina? Então o comandante levantou-se e gritou em hebraico: ouçam a palavra do grande rei, o rei da Síria. Assim diz o rei: não deixem que Ezequias os engane.
ele não poderá livrá-los de minha mão. Não deixem Ezequias convencê-los a confiar no Senhor quando diz, com certeza o Senhor nos livrará, esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não deem ouvidos a Ezequias, assim diz o rei da Síria. Façam paz comigo e rendam-se, então cada um de vocês comerá de sua própria videira e de sua própria figueira e beberá água de sua própria cisterna, até que eu venha e os leve para uma terra igual a de vocês, terra de cereais, de vinho, terra de pão e de vinhas, terra de oliveiras e de mel. Escolham a vida e não a morte, e não deem ouvidos a Ezequias, pois ele os está iludindo quando diz, o Senhor nos livrará. Será que o Deus de alguma nação conseguiu livrar sua terra das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Amate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim, de Evna, de Ivna? Acaso livraram Samaria das minhas mãos? Qual dentre todos os deuses dessas nações conseguiu livrar sua terra do meu poder? Como então o Senhor poderá livrar Jerusalém das minhas mãos? Mas o povo permaneceu calado e nada disse em resposta, pois o rei tinha ordenado não lhes respondam. Então o administrador do palácio, Eliaquim, filho de Ilquias, o secretário Sebna e o arquivista real, Joá, filho de Asaf, retornaram com as vestes rasgadas e a Ezequias lhe relataram o que o comandante de campo lhe tinha dito. Bom, então esse foi o capítulo 18 do segundo livro dos reis, e meu projeto nesse canal é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia. E aqui nesse capítulo a história então do reinado de Ezequias, rei de Judá, e a ameaça de Senaqueribe a Jerusalém. Esse mesmo império destruiu o reino do norte e agora também estava em direção ao reino do sul. Vamos continuar então entendendo essa história no próximo vídeo, capítulo 19, sobre a predição da libertação de Jerusalém em relação ao ataque ou ameaça de Senaqueribe, rei da Síria. Fico por aqui, valeu!